Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica com a Associação Viva e Deixe Viver. A Associação Viva e Deixe Viver promove entretenimento, cultura e informação educacional através da leitura e do brincar para crianças hospitalizadas. O nosso tema de hoje é um tema que está começando a incomodar muita gente, que é os direitos do paciente. O ano passado eu tive a oportunidade de participar das festividades ou da celebração de 10 anos do Fórum de Portadores de Patologia do Estado de São Paulo. A gente tem que lembrar que um profissional da saúde um dia pode estar do outro lado da mesa. Quem vai discorrer um pouquinho sobre o tema para nós, depois a gente vai interagindo com algumas perguntas, é a Cleusa de Carvalho Miguel. A Cleusa, ela se diz uma grande pesquisadora e, na verdade, também ela vivencia exatamente o lado do paciente, que isso é muito importante, a gente ter essa visão. A Cleusa é coordenadora do Fórum de Portadores de Patologia do Estado de São Paulo, também preside o Movimento dos Portadores de Esclerose Múltipla, também é conselheira no Conselho Nacional de Saúde e membro da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Cleusa, conta um pouquinho para nós aí como é que foi participar desse grande trabalho. Um grupo de pessoas que se organizaram dentro da própria Secretaria de Estado da Saúde e ali eles se organizaram em patologias crônicas e iniciaram o Fórum de Portadores de Patologias do Estado de São Paulo. E eu fui convidada para participar nesse fórum, representando a minha patologia, que é a esclerose múltipla. Aí viu-se a necessidade de fazer uma cartilha dos direitos do paciente. Juntou-se, então, como naquela época o fórum era frequentado pelo PROCON, pela Anvisa, pela própria Secretaria de Estado, ouvidoria e tudo mais. E aí nós iniciamos a elaboração dessa cartilha. E com o passar dos anos, a gente conseguiu uma edição pela Pastoral da Saúde de Osasco, foi a primeira que editou. Depois foi a própria Secretaria de Estado da Saúde. E aí a gente foi conseguindo, assim, patrocínio de algumas outras pessoas, mais particulares, laboratórios, que foram divulgando mais e mais e fazendo maiores números de editagem. Aí ela acabou sendo lei, foi aprovado lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e foi aprovada também pelo o então governador na época, que era o Dr. Mário Covas, em 99. Uhum. Nós fizemos ela em 95 e em 99 ela passou a ser lei estadual. Quer dizer, levaram-se alguns anos até a gente para poder ter um entrosamento, uma massa crítica em conhecimento, em tudo. E parte dela foi tirada justamente do direito dos usuários, que já existia, né? Então a gente se viu, se juntou assim em leis e tudo mais, para que desse uma cobertura e um conhecimento maior para os pacientes. E daí surgiu essa cartilha, que hoje então já se vão 10 anos, né, que a gente participa desse fórum, e a gente recebe muita encomenda de assim, os outros estados. Ontem mesmo Lorena me ligou pedindo um grande número, porque divulgam. Então, por mais que, supondo, se editem 10 mil, 20 mil, elas terminam bem rapidamente, porque é solicitado pelos postos de saúde, hospitais, e aí elas vão se esgotando rapidamente. Em 95, quando houve esse movimento, a gente percebe na cartilha que tiveram diversas associações que se juntaram, exatamente por ser um fórum, né? Como é que aconteceu isso? Onde é que foi o estopim?
Porque se a gente olhar dentro da Constituição brasileira, os direitos do paciente vêm desde que o ser humano é ser humano, né? Justamente. Mas aí a gente precisa criar leis, papéis, para de fato fazer isso acontecer, né? Como é que foi lá em 95 essa preocupação de estar mais atento? Foi o próprio descaso com a saúde? As associações não conseguiam reverberar? Como é que aconteceu isso? Aconteceu com poucas associações a princípio, né? E teve uma pessoa que já não se encontra mais nos nossos meios, que era uma batalhadora, duas, aliás, uma a respeito de renais crônicos, que foi a Neide Barrighelli, e outra a Neuza Catacim, que ela sempre se preocupou muito a respeito da qualidade do sangue, quando é doado, quando fazem a infusão e tudo mais. E elas, com as experiências que elas já tinham, a bagagem toda, passou maiores informações para o grupo que estava se formando. E aí vieram as reivindicações, porque pacientes tinham direito a determinados medicamentos e não conseguiam. Tinha direitos a determinados procedimentos em hospitais e não conseguiam. E aí então a gente começou a perceber que se a gente se juntasse maior número de associações, a gente teria um leque na nossa frente. E passamos a discutir em todos os sentidos o direito do paciente, internações e tudo mais. O pessoal de fígado, de rim, hepatites virais, HIV, né? Talvez até fale assim no momento, mas hipertensão, diabetes. Então, juntou um grupo que tinha maior força. E nós começamos a ter reuniões com o secretário, depois com o ministro da Saúde. Pela minha patologia, que é a esclerose múltipla, de início os medicamentos vinham só de fora e o custo era muito alto. Então, os pacientes começaram a se organizar e de uma ampola dividiam para 2. Muitas pessoas começaram a vender casa, carro, telefone para comprar o medicamento. E aí eu vi a grande chance dentro da Secretaria de Estado, com então o Dr. Guedes, José da Silva Guedes, Dr. Mercadante, Otávio Mercadante, uma maneira da gente conseguir a liberação do medicamento via SUS. Nós tivemos um longo trabalho junto à Secretaria de Estado da Saúde, depois no Ministério da Saúde, com o José Serra, que era ministro na época, e houve a liberação. E esse medicamento custa, em média, R$4.000 por paciente. E hoje, qualquer paciente tem acesso, dentro dessa patologia, tem acesso, ou ele tem que reivindicar esse acesso? Existe um documento que chama-se APAC, que tem que ser feito o pedido médico, da entrada na Secretaria da Saúde, porque tem um controle da Secretaria, por ser um medicamento de alto custo, que eles organizam que em determinado posto, vamos dizer, na Várzea do Carmo, existem um número X de pacientes que vai buscar determinado medicamento, porque para a esclerose múltipla são 4 medicamentos. Então, ele já tem o dia agendado para a busca do medicamento e qual vai ser o medicamento dele. Então, são medicamentos que tem um que é semanal, que é intramuscular, tem um outro que é subcutâneo diariamente e tem outros 2 que são 3 vezes por semana. E esse medicamento o pessoal busca constantemente, às vezes por alguma falha de acerto com a secretaria, há uma quebra na entrega do medicamento, mas que logo a gente consegue estabilizar. E qual a dificuldade com as outras patologias? Porque aqui a gente tem envolvido diversas outras associações, né? Quer dizer, esse é um problema exclusivo da esclerose múltipla. A gente sabe que no nosso país o problema da saúde está crônico, né? Acho que a gente pode até dizer, pelos noticiários que a gente tem visto hoje na televisão, hoje em dia, eu acho que a nossa saúde aí precisamos tirá-la da UTI imediatamente, né? Acho que essa é a sensação que passa para a grande maioria da população. Essa semana, inclusive pela falta de atendimento imediato,
a gente vê paciente morrendo nas filas, né? Isso é uma falta de dignidade muito grande. Hoje em dia, a associação que já existe há muitos anos na Várzea do Carmo, que é a Associação dos Ostomizados do Estado de São Paulo, eles fizeram um trabalho muito bom, porque são as bolsas que têm que ser utilizadas e eles ficam junto na licitação para ver a qualidade da bolsa que vai ser comprada pelo Estado. Inclusive eles participam na compra juntamente. Exatamente. Isso é o que a gente diria, o cidadão extremamente consciente da participação, inclusive no orçamento do Estado. Participamos de tudo. Participamos de tudo. Como é que acontece isso? Até para a gente poder... por exemplo, o paciente que é leigo, que muitas vezes ele tem uma doença, na sua ignorância, muitas vezes ele desconhece que existem as associações. Quer dizer, como é que a gente pode provocar com que esse indivíduo procure, vá atrás e participe, inclusive, do orçamento, se for o caso, né? Nós estivemos com um procedimento muito irregular na falta de medicamento no Hospital Padre Bento, lá em Guarulhos. Então, nós fomos, o trabalho da gente não é de confronto, é justamente assim, de esclarecimento, querendo saber o porquê e onde. E a secretaria logo se organizou, que fez justamente, e eles dia a dia eles estão tentando se aperfeiçoar mais e mais, por isso que o paciente tem que ter os deveres dele também. Certo. Porque existe pacientes que usam medicamento e está com a PAC pronta, só que ele vai buscar o medicamento regularmente e não utiliza o medicamento. Então, a gente tem feito um trabalho junto com a secretaria, as associações têm que ser a investigação em cima disso, porque senão outros pacientes irão ficar sem o medicamento. Agora, isso a gente poderia dizer o quê? Que é a ignorância do paciente, quer dizer, ele tem direito, ele recebe, ele não usa. Como é que esse ensinamento é passado para ele também? Porque, no fundo, ele está causando um impacto na própria economia do país, né? Exatamente. Quando ele reivindica seus direitos, mas ele não percebe os seus deveres dentro dessa ação, né? Exato. A gente tenta, assim, esclarecer os pacientes. Olha, é direito seu, é dever do Estado. Só que ambos têm que ter a responsabilidade. Porque se um não pega, vai fazer falta para o outro que está entrando com o processo. Porque são patologias assim que surge diagnóstico diariamente. Então tem que ser juntado com os outros que já fazem parte desse programa da entrega de medicamento. E as pessoas, a gente faz um intercâmbio que chamamos para o Fórum de Patologias e assim existe aquela conversação entre todos nós. Essa semana mesmo, uma pessoa me ligou dizendo que um rapaz teve que ser ostomizado. Só que ele fez o ostoma todo no hospital e não sabe qual é o procedimento. Certo. Então, o que a gente já faz? Já faz aquela ligação com a associação. Né? O próprio hospital já dá essa... A gente tenta fazer. Via hospital. Não quer dizer que todos os hospitais estão preparados e estão atentos para essa ação. Exato. E se a gente tiver que ponderar, assim, pela experiência de vocês de 10 anos, quer dizer, se a gente tiver que fazer uma porcentagem, quem de fato, quanto de fato tem todo esse carinho de... Porque, por incrível que pareça, também faz parte da política pública de humanização da saúde, o aconchegar, o acompanhar, o estar atento. Quer dizer, qual a porcentagem de fato de hospitais que colocam isso como um carro-chefe em encaminhar, em dar atenção, e aquele que definitivamente não está muito preocupado com essa ação? Vocês têm esse tipo de avaliação? Sim. Porque a própria associação e o próprio paciente é o nosso termômetro. Certo. Ele é quem vai dar as orientações, onde está faltando, como foi tratado. Tá, isso é via ouvidoria do hospital ou via um departamento, uma área do hospital? Dependendo da situação que passa pelo Fórum de Patologias, a gente leva a ouvidoria, sim. Perfeito. Ao ministro. Perfeito. Né? Porque pelo o acompanhamento que a gente faz e o assento que a gente tem no Conselho Nacional, a gente está diretamente nas bases. Né? E pela nossa cartilha já existe umas regrinhas aí
que o indivíduo tem que ser identificado pelo nome. Perfeito. Não pela patologia. Mas isso também é uma coisa bastante recente. Eu tenho trabalhado ativamente aí também 10 anos dentro dessa ação. A gente percebe que tem muitos hospitais ainda que não respeitam nem isso, né? O paciente é um indivíduo, é um qualquer ali. É um número a mais. É um número a mais. É um número a mais. Então, é justamente onde que a gente vai saber quem foi, quando foi, e de preferência a gente ensina os pacientes a olhar o nome do crachá. Isso não é uma cassação às bruxas, não. É uma identificação até para poder treinar e capacitar melhor esse indivíduo dentro desse processo. É trabalhar juntos. Perfeito. É somatizar, não dividir. Perfeito. Né? É a nossa intenção. Às vezes a gente incomoda, nós somos a pedra no sapato de algumas pessoas. Mas só que o número de pacientes é muito grande. Então a gente tem essa ligação. Nós fazemos seminários, congressos de todas as patologias. Agora, como é que funciona esse processo? É tudo voluntário? Tudo voluntário. Um batalhão de pessoas, então. Batalhão. Tanto é que o fórum, por 10 anos da existência dele, ele tem uma carta de intenção, um regime interno, que ficou assim, ele não funciona como uma ONG. Entendi. Ele não tem um estatuto, né? E preferimos deixar dessa forma. Perfeito. Então, a gente tem, assim, constantemente de ficar reavaliando essa nossa carta de intenções. Essa informalidade não prejudica ou, de repente, nesse momento onde o Brasil grita por mais ética, isso não incomoda, não atrapalha? Não facilita, porque você acabou de colocar para a gente que assim, vocês têm a cartilha. Da cartilha, vocês dependem de patrocinadores para multiplicar. Aí essa cartilha reverbera em algum lugar e alguém encontra lá um parceiro para fazer uma outra cartilha. Isso, de repente, não tem uma desassociação, quer dizer, não perde-se um rumo um pouco dessa ação quando você, de fato, não oficializa, não como uma organização não governamental, mas essa coisa de ter um estatuto, de criar indicadores de fato, de resultado. Quer dizer, esses indicadores são mensurados? Vocês anualmente apresentam isso para a sociedade? Como é que acontece? Como eu havia dito anteriormente, nós vamos ter que estruturar esse regime interno, né? E a carta de intenções do fórum. Porque, a princípio, ele foi tido assim, como um momento de encontro de associações, de portadores e familiares. Hoje em dia, com a situação que vivemos, ela já exige muito mais. Até porque o número de associações hoje que estão elencadas dentro desse processo do fórum é muito maior, né? Exatamente. A gente tem uma dimensão macro muito maior desse processo, né? No próximo dia 23, nós vamos fazer um workshop do Fórum de Patologias no Instituto da Criança, no auditório, onde nós vamos nos organizar para reestruturar o regime interno. Porque aí ele vai ter que ser alterado e direcionado com, vamos dizer assim, com mais peso, que favoreça muito mais o paciente. Perfeito. E nós já temos um esboço, né, do que nós vamos discutir no dia 23, e eu acho que aí é uma outra fase do Fórum de Patologias que vai acontecer. Porque nós, nos estruturando, nós vamos ter maiores conhecimentos e poder passar para frente esses conhecimentos para os pacientes. Então, nós vamos fazer isso com a intenção sempre e única de preservar o bem-estar do paciente, humanizar mais. Perfeito. Quando a gente vê o governo, de repente, colocando uma campanha veiculando nacional essa campanha, que está passando aí, como eu falei, com o Estênio Garcia, e parte desse conteúdo, dessa carta de direitos dos usuários, né? Você disse que recentemente esteve em Brasília discutindo isso, vendo essa campanha. Onde é que vocês sentem de fato uma sinergia? Né? Porque existe essa cartilha, agora sai essa carta. Eu até, quando eu comecei a desenvolver, depois eu quero focar, quando eu comecei a tatear dentro do processo da saúde, descobrindo exatamente de que forma que a gente ia poder entreter, levar cultura e educação para dentro da saúde, principalmente promoção da leitura, que o que o nosso país mais precisa é de leitores, porque o dia que a gente tiver, de fato, investimento na educação, a gente vai ter pacientes muito mais conscientes,
primeiramente dos seus deveres, depois dos seus direitos, que isso acho que é a grande valiosidade do nosso... Sem dúvida. Eu esbarrei exatamente, o nosso foco é a criança e o adolescente, e eu esbarrei nos direitos da criança hospitalizada, que foi uma convenção criada pelo Canadian Institute of Child Health, no Canadá. Por incrível que pareça, tem ali exatamente a visão de como a criança, quer dizer, tem que ser tratada, tem que ser olhada. Quer dizer, a gente vê um grande quebra-cabeça e eu queria entender como é que essa sinergia vem agora, a partir do momento que nós temos uma campanha que está sendo deflagrada, e essa campanha está dizendo para que os pacientes procurem, né, a Carta dos Direitos, entrem na internet. Quer dizer, os hospitais foram preparados para essa campanha, porque essa campanha, de uma certa forma, ela é provocativa, não é? Bastante. Eu vejo de uma forma que ainda tem muita coisa a ser trabalhada. Muita coisa a ser trabalhada, porque o número de pacientes vai além da possibilidade de um hospital. Né? Então, muitas pessoas vão ser excluídas, vão ser selecionadas, né? Porque um indivíduo fica muito tempo num hospital, ele passa a ser um peso, ele não vai evoluir para um quadro melhor. Então, o que acontece? Ele vai ter que sair daquele hospital. Onde que ele vai ser mandado? Para um hospital de retaguarda. O que significa um hospital de retaguarda? Ele vai ser... Vai esperar. É igual a história do índio, sentar no tronco da árvore e esperar a morte chegar. Então, não é dessa forma que a gente pretende fazer. O trabalho, via Secretaria de Estado, Ministério da Saúde, é justamente esse. Humanizar muito mais, tanto os atendentes, porque muitas vezes as pessoas reclamam, eu fui num hospital e aí o médico indicou a aplicação de um medicamento e que era para ser aplicado em 2 horas e foi aplicado em meia hora. Eu passei muito mal. Qual o procedimento que eu tenho que fazer? Existiu no início também do embrião do fórum, vamos dizer assim, uma clínica na Avenida Angélica, que a gente passou a perceber que as crianças que iam fazer uma extração de amígdala, adenoide, eles vinham de lá, muitos iam a óbito e outros tinham retardo mental. Ou seja, as consequências depois impactam muito mais na própria economia do nosso país, né? E nós conseguimos. Eu estou dizendo economia fora o lado emocional, fora o lado psicológico dessa ação, família, mais, né? Então, nós conseguimos chegar nessa clínica e, pelo Fórum de Patologias, nós tivemos o peso de pegar os médicos que faziam isso, que eles utilizavam o gás halotano, que eles iam, mamãe, nós vamos dar um cheirinho para o seu filhinho dormir, e quando ele acordar já foi feita a cirurgia. Só que aquele gás não é recomendado da forma como ele era utilizado naquela época. Então, nós conseguimos fechar essa clínica na Avenida Angélica. Sim. E o procedimento, hoje em dia, melhorou, mas ainda não está da forma que deveria. Dentro eu vejo que na cartilha nós temos ali 39 direitos, né, que foram elencados. Depois a gente tem aqui na carta também parte deles, mas já trazendo também os deveres. Eu queria que a gente discorresse sobre alguns, ou os mais graves, aqueles que efetivamente a gente tem que chamar a atenção. A gente tem que colocar aqui que para a nossa audiência, de fato, preste atenção, né? São detalhes. Quando a gente fala de humanização, a gente está falando de atitude do indivíduo. A gente não está falando nada mais do que isso. É olhar para o outro, olhar para o semelhante, se perceber na pele do outro, que acho que isso é o grande ensinamento que poderia ser reforçado cada vez mais na formação de qualquer profissional da saúde ou de qualquer profissional em qualquer outra área, né? Na verdade, esse olhar, essa atitude. Então, nós temos aqui 39 que foram elencados, tem mais alguns que foram elencados aqui. Quais são aqueles que a gente deveria prestar mais atenção? Quer dizer, aqueles que são graves mesmo, né? Que muitas vezes no corre-corre do não ter tempo, da fila grande, são esquecidos e cada vez mais esquecidos. Uma coisa que a gente preserva muito é orientar o paciente quando ele dá entrada
no hospital para fazer um procedimento cirúrgico. Então, ele tem o direito de ser esclarecido como vai ser feito, qual o procedimento, se é anestesia geral, se é local, né? Qual vai ser a parte, como essa semana ainda saiu na mídia. Que horrível essa semana. Os erros das cirurgias. Né? Erros da cirurgia. Né? Os erros da cirurgia. Então, ele tem o direito de saber. Aí, uma outra coisa que eu achei, assim, que a gente pensou e humanizou, de certa forma, é o direito à morte. Uhum. Que o paciente tem direito a morrer no local que ele prefira. Uhum. No aconchego do lar, com o apoio da família, logicamente, né? Porque, normalmente, o paciente entra numa situação e morre de outra, dentro do hospital, com contágio, né? E que isso acontece com muita frequência. Aí, no caso de ele optar por morrer em casa, ele vai ter que ter uma orientação médica. Sim. Né? Uma orientação em todo um aparato também. Exatamente. Né? E o Estado está preparado para esse tipo de atitude? A gente está falando de tratamento home care. Exatamente, né? Que não é todo mundo que tem esse privilégio. Esse privilégio, exato. Né? Então, a gente está fazendo assim, de uma forma para que o familiar sendo orientado, ele vai ter condição de cuidar do paciente ali dentro. Só que esse tipo de atendimento iniciou-se no Hospital das Clínicas, né, que eles dão orientação, às vezes fazem até visita em domicílio para ver se o paciente está sendo bem cuidado, orienta e tudo mais. Mas ainda eu acho que é um embrião tudo isso. Um embrião para o número de pacientes que têm necessidade de hospitalização e muitas vezes fica na fila, porque o plano de saúde não cobre. O SUS não tem vaga, né? E a gente discutiu muito pela porta dupla, né? Que iniciou no Hospital das Clínicas, que então se definia lá quem tem um plano de saúde, senta no sofazinho mais confortável, e o que não tem vai ter que ficar na fila, aguardando em pé. Se tem condição ou não de ser atendido naquele dia ou marcar para 3, 4 meses depois. Cleis, olha que interessante. Aqui nos direitos do paciente, o quinto item, né? O paciente tem direito a consultas marcadas antecipadamente, de tal forma que o tempo de espera não ultrapasse 30 minutos. Isso acontece? Não. Nunca, né? Não acontece. É o que eu digo sempre, a demanda é muito grande. Muitas vezes passa um número, um 0800, e que a pessoa vai ter que agendar por ali. Só que esse número ninguém vai atender. Mas esse número é uma loucura. Ninguém vai atender. Eu já fiz alguns testes nesse número, eu sinceramente precisamos estar mais atento. É a mesma coisa que a gente fala, quando coloca uma campanha em nível para a população, a gente tem que saber se a população está preparada. As pessoas que estão do outro lado da linha estão preparadas para receber a avalanche de informação, né? E nunca estão. Porque senão vira só propaganda, né? Não vira... A gente não resolve o problema, as necessidades do paciente. Você quer ver uma outra coisa que também preocupa muito? Eles fazem uma campanha de câncer de mama. Então, toda mulher naquela faixa etária tem que procurar o posto de saúde, fazer os seus exames e fazer uma mamografia. Só que essa mamografia vai ser marcada para 6, 8 meses depois, quando o mamógrafo estiver em funcionamento. Se ela não morrer antes, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que ser alertadas, porque numa emergência tem que se dar prioridade. Né? Não é como chega-se no hospital, estou passando mal, não é uma febrinha ou uma virose. Vai para casa... Como é o caso desse rapaz que eu contei anteriormente do ostoma, que a princípio era um problema digestivo, foi medicado, passou-se os meses, de repente ele teve que entrar na emergência e ser ostomizado. Então, isso os médicos têm que estar melhor esclarecidos, porque anteriormente existia o clínico geral. Certo. Hoje em dia é benefício, mas dividiu-se.
Então, chega a ser até o cúmulo de que muitas vezes... Ninguém vai entender. Não vai entender. A totalidade, a integralidade. E eu sou muito crítica também na minha maneira de ser. Dependendo da situação, um médico examina o olho esquerdo e o outro, a especialidade é o olho direito. Então, não é aquele médico generalista que existia anteriormente, que ele tinha condição de dar um diagnóstico. Por exemplo, a gente tem comentado muito nos nossos programas o médico de família, né? O retorno do médico de família, a importância do médico de família, que vai entender da integralidade. Como é que vocês têm visto isso? Apesar do médico, desse processo ainda não estar dentro da formação do profissional da saúde, como é que vocês veem essa... A princípio é uma utopia. É uma utopia. Exato. Pela forma que a gente vê, é uma utopia. Mas a gente tem conseguido assim, coisas maravilhosas, igual esse grupo que existe aí, que vai sempre nos hospitais, principalmente nos infantis, né, os doutores da alegria. Sim. São pessoas assim que são requisitadas porque traz um benefício muito grande. E que faz com que uma criança, hoje em dia, quando ela é internada, a mãe tem direito de ficar junto. Para não passar pelo aquele transtorno. Todas as mães sabem disso? Não, desconhecem. Desconhecem e não lutam pelos direitos que existem. Eu sou de uma opinião assim, nós fazemos dessa forma no fórum. É lei, ela tem que ser cumprida. Dessa forma a gente trabalha. Como nós trabalhamos constantemente pela isenção tarifária dos portadores de patologias e deficiências, que foram cortadas. Então, nós já tivemos várias audiências para que se mantenha isso, porque o paciente, muitas vezes, por falta de dinheiro, ele não comparece à consulta que foi marcada com tanta antecipação. A falta de dinheiro é a falta do dinheiro da condução, exatamente, né? E se privam de ter a consulta, o medicamento, por não ter condição de chegar. Por exemplo, quando... Aí é uma crítica, acho que talvez construtiva. É sempre importante a gente colocar críticas construtivas aqui, né? Quando a gente vê uma campanha como essa sendo lançada e, de uma certa forma, talvez não tão clara para a população, que aí você cria exatamente uma avalanche de solicitações... será que esses espaços, muitas vezes, que são comprados, né, pelo governo, se utilizasse de uma outra forma, até para mostrar cada um desses direitos, ou esclarecer cada um desses direitos, como é que vocês veem? Que tipo de pressão, ou que tipo de atitude o fórum, esses movimentos têm feito junto à mídia? É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha, porque as pessoas, às vezes, chegam num hospital com a cartilha na mão. E diz, olha, é direito meu, é lei. Eu desconheço essa lei. Muitas vezes o funcionário diz. Com isso daqui não adianta você vir atender, porque o nosso procedimento é este. E nós não vamos mudar por causa de uma cartilha. Ou seja, então o indivíduo pega a cartilha e joga no lixo. Quer dizer, uma coisa aniquila a outra. É por isso que a gente faz um empenho muito grande, que outros estados, outras cidades, constantemente pedem a cartilha, para que seja distribuída dentro dos próprios hospitais, não só para os pacientes, mas para os funcionários também, para que eles tenham conhecimento. Por exemplo, nesse processo, esse batalhão de pessoas, desses voluntários que existem, como que vocês programam esse ensinamento junto às equipes internas? Porque se cada hospital tem a sua regra, a sua norma, o seu jeito de atuar, e se existe uma cartilha que é uma lei, ela traz dentro de um bojo uma lei e muito importante, e a gente percebe que as pessoas não estão alinhadas, quais são as dificuldades, de fato, desse movimento de normatizar esses ensinamentos? Normalmente, no mês de agosto, o Fórum organiza um encontro. É nacional esse encontro? É estadual. Tá. Estadual. E aí a gente faz, assim, pega um tema, como... Uma vez, eu me lembro muito bem, que era uma época que estava faltando muito medicamento, e então o tema foi até meio agravante, que nós colocamos finitude de recursos na saúde, né?
Então, a gente distribui os convites, normalmente a gente se reúne ou na própria Secretaria da Saúde, no auditório, ou no auditório do Instituto da Criança, que sempre cede para a gente esse espaço. Então, ali a gente chama todas as associações e convida as pessoas para discorrer em cima daquele tema, né? E ali é que a gente vê o número de pessoas que não têm conhecimento das coisas. Então, ali a gente ensina, muitas vezes, uma vez, inclusive, nós pegamos uma pessoa que ela estava morrendo aos poucos porque ela não tinha conhecimento da responsabilidade dela sendo insulino dependente. Então, ela achava que não, o médico mandou, mas o médico não manda. Só que o médico mandou e não esclareceu os riscos que ela podia correr. Existe uma dicotomia nesse processo. Deixa eu pegar uma outra lei aqui, olha que interessante, um outro ponto, um outro tópico, né? O paciente tem direito a ter acesso às contas detalhadas referentes às despesas de seu tratamento, exame, medicamentos, internação e outros procedimentos médicos. Isso é uma portaria do Ministério da Saúde, número 1286, de 26 de outubro de 93, artigo 8, portaria 74, de 4 de maio de 94. Como é que é isso, hein? Essa, como eu te disse anteriormente, ainda acaba sendo uma utopia, infelizmente. Infelizmente. Porque, às vezes, tendo um plano de saúde, aí ele vai saber os gastos que ele deu. Sim. Mas eu tive uma experiência muito grande com uma pessoa que teve um infarto e foi parar, me diga o nome das coisas, num Dante Pazanese. E eu achei muito interessante. Não foi uma cobrança, foi uma explicação do então ministro Serra para o paciente. Passou por todo aquele procedimento. Mandou uma cartinha dizendo, olha, o seu tratamento foi de tal a tal data e custou para o SUS X. Né? Então, é um alerta para dizer para o paciente, olha, você utilizou o que é direito seu. Certo. Só que você também tem que ter suas responsabilidades, porque uma pessoa que passa por um procedimento cirúrgico, cardíaco, ele vai saber que a vida dele vai ter que ser regrada. Ele vai ter que se... Aí é que exatamente os deveres dele, né? Exatamente, porque aí o paciente sai dali recuperado e vai voltar no fumo, no álcool, e vai retornar fatalmente. E vai ser um custo a mais. Por exemplo, essas recomendações todas aqui, como que elas são passadas dentro do processo dentro do processo acadêmico no profissional da saúde? Existe alguma matéria quando se fala dos direitos? Como é que isso é colocado? E de que forma vocês têm enfatizado isso junto às universidades na formação dos profissionais da saúde, seja médico, enfermeira, nutricionista, enfim, porque a gente está passando por todos esses profissionais, né? Exato. Existem, no Hospital Servidor Público Estadual, existe uma matéria para os alunos que chama-se a atenção do cuidador. Certo. Então, isso já é matéria para os alunos. Ainda faz uns 15 dias atrás, eu tive que falar com os alunos de primeiro ano, mostrando a eles os cuidados que deveriam ter. Né? E, anualmente, na Santa Casa de Misericórdia, o Fórum de Patologias é convidado em 2 dias para 2 grupos de alunos de primeiro ano de medicina, onde o paciente vai pessoalmente lá e vai dizer como que ele teve o diagnóstico dele, qual foi o procedimento dele a partir daquele momento. E é uma forma de marcar o futuro médico, nosso futuro médico, a conhecer a patologia, quais são os sintomas contados pelo paciente, não somente pelos exames de imagem. E eles têm uma aceitação muito grande, todos os anos as salas de aula ficam superlotadas, tem o interesse dos alunos, porque a gente deixa um espaço de tempo para que eles façam as perguntas. Certo. Então, eles vão fazer as perguntas, vão ter as respostas por cada patologia que ali se apresenta, né? E eles têm uma resposta muito grande em cima de tudo, porque quando eles estiverem lá na frente já atuando como médicos,
eles vão se lembrar. Quando um paciente chegar neles e dizer, olha, o meu sintoma é X, presume-se que ele vai se lembrar daquele paciente numa aula que ele teve, que disse a respeito, qual foram os sintomas, quais foram os procedimentos, né? Então, isso é um jeito de ir botando dentro das faculdades de medicina, esse tipo de abrangência de conhecimentos, né? E muitas faculdades acabam chamando as próprias patologias para fazer esse tipo de orientação. E dia a dia o número está aumentando, porque eu vejo dessa forma o interesse dos alunos e dos professores. E eu acho muito interessante, porque são procedimentos que muitas vezes eles vão ver assim, pela teoria, né? E aí eles vão botar o do livro no atendimento ao paciente, juntamente com aqueles esclarecimentos que o próprio paciente já havia esclarecido. Isso todo ano é feito e a gente tem sempre a chamada pelos professores da faculdade da Santa Casa de Misericórdia, e que normalmente em 2 dias a gente faz a apresentação de muitas patologias, que divide-se o grupo para falar aquele tempo determinado de cada um, e depois deixa o final para as perguntas e respostas. E normalmente nenhuma patologia fica sem alguma pergunta a respeito. Tá certo. Nós estamos hoje falando sobre os direitos do paciente. Você que está aí do outro lado, que é estudante, que é profissional da saúde, que reúne os seus grupos dentro dos hospitais parceiros da Conexão Médica, mande sua pergunta, seus questionamentos ou até as suas ações que estão valorizando de fato o seu hospital. O nosso e-mail é pergunta@conexãomedica.com.br, sem os devidos acentos. Cleusa, vamos focar uma coisa aqui. A gente está falando de deveres e direitos, e isso esbarra dentro de uma coisa chamada justiça, lei, advogados. O paciente tem direito à assistência jurídica específica para questões de saúde, de fácil acesso e sem ônus. Como é que o Fórum tem ajudado, de fato, as pessoas a encontrar essa veia e esse caminho quando, de fato, eles precisam? A gente sempre direciona para o Ministério Público. Certo. Né? Mas muitas pessoas, devido à necessidade do medicamento com maior urgência, no caso, então, normalmente ele vai ter que arrumar um advogado particular. E aí você não tem condições? Não tem condições. Porque uma ouvidoria, ela não dá conta de tanta demanda. Tá. Aí a gente entrou dentro de um problema sério. Então eu vou na 33 agora. O paciente tem direito a receber assistência moral, psicológica, social e religiosa. Seria um conto de fadas, se realmente fosse colocado em prática a todos. A todos. Seria um conto de fadas que a gente não tem o privilégio de viver uma grande maioria de pacientes, porque muitas vezes marca vamos dizer assim, um exame neurológico. Até ele chegar numa fisioterapia, já passaram-se um longo período. E muitas vezes ele não tem mais como se recuperar daquela lesão que foi inicial. Se agrava, fica crônico e aí o problema é dele, né? Exato. Me fala um negócio, conta pra gente então, você que esteve recentemente em Brasília, pegando essa nova tradução da Carta dos Direitos dos Usuários, onde é que você percebeu que houve um aprimoramento, onde é que houve, de fato, uma preocupação e onde é que, de fato, os direitos do paciente, que foi pioneiramente aí levantado por esse fórum, onde é que você vê adequações? Onde que se ganhou nesse processo? Eu achei muito interessante porque, a princípio, na nossa cartilha dos direitos do paciente, nós fizemos assim com a intenção de esclarecer o paciente. E essa já, dos usuários, pode ver que embaixo tem uma notinha que vai explicando. Ele tem o direito, mas ele tem que colaborar. Porque muitas vezes um paciente chega lá e acha que o médico é mágico. Olha, eu vim aqui porque não estou me sentindo bem, eu quero um diagnóstico. Ele não consegue nem traduzir o que então, ele tem. Ele tem que colaborar com o médico, dizendo quais são os sintomas, desde quando né, vem acontecendo. E
para ter um parâmetro, porque o médico não tem condição de adivinhar um diagnóstico se não tem a participação do paciente, se não houve a colaboração dele, lógico, né? Então, aí eu vejo de uma forma que eles estão esclarecendo melhor isso. Você tem direito, mas só que você vai ter que dar um esclarecimento para que se caminhe num direcionamento que vai beneficiar o próprio paciente. Porque muitas vezes ele mascara e o médico não tem condição de chegar. É isso aí, gente. Olha, nós estamos aqui com a Cleusa de Carvalho Miguel, que tem aí, bravamente, até pela própria vivência, né? Até pela sua própria necessidade, desbravou e foi atrás. Eu queria que você colocasse para nós agora como é que as pessoas podem participar, colaborar, uma vez que vocês trabalham com voluntários. Qual é o e-mail? Se existe uma reunião periódica? Conta um pouquinho para a gente disso, para a gente poder familiarizar outras pessoas, ou de que forma também empresas possam estar divulgando mais, produzindo mais dos manuais, que acho que é uma necessidade de vocês, né? Como é que como é que as pessoas podem ter acesso? Sei lá, eu patrocinando, apoiando a título de captação de recursos para produzir mais informação. A própria mídia, acho que pode também colaborar mais. Conta para a gente aí como é que se pode se engajar nesse processo. Né? Nossa reunião é aberta, é quinzenal, né? É quinzenal. E nós nos reunimos das 9 horas da manhã até as 11h30, recebendo não só o paciente, como o cuidador na nossa reunião. É dentro da própria Secretaria de Estado, a rua Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 186, no segundo andar, na sala do Fórum de Patologias do Estado de São Paulo. E agora a gente vai ter que dar uma trégua para as férias do próximo mês, que terá somente uma reunião, mas em agosto a gente já reinicia novamente e a nossa coordenação vai assim anualmente. Eu estou como coordenadora, porque já foi reconduzida 3 anos consecutivos, e agora esse ano eu tenho que... Passa o cetro? Passo, com certeza, né? Porque é muito trabalho e eu acho que tem que ser passado para todas as pessoas terem a mesma experiência de coordenar as reuniões do fórum. Então, existe, assim, um interesse muito grande das pessoas que conhecem o fórum, mas muitas delas, mesmo representando alguma associação, elas chegam num momento de angústia no fórum. E aí elas querem a solução, porque faltou medicamento, faltou atendimento médico, e quando a gente direciona, elas já não participam mais das nossas reuniões. Quer dizer, elas vêm, resolvem paliativamente e depois... Oscilam. Então, é uma forma, assim, da gente chamar a pessoa e mostrar a responsabilidade dela consigo mesma. Então, nós chamamos constantemente, fazemos comunicação entre as associações em algum encontro maior, avisando das nossas reuniões e convidando quem quer comparecer às nossas reuniões, é aberto. E nós temos esse espaço há 10 anos dentro da própria Secretaria de Estado da Saúde. Já tentamos sair dali, mas parece que voltamos no mesmo ponto, porque ali é o que há de melhor ali dentro. Né? Cleusa, só para a gente reforçar, isso acontece no estado de São Paulo. O nosso programa vai para outros estados. Você tem conhecimento do fórum existir uma reverberação em outros estados? Nós estamos ensinando as pessoas em cada estado a fazer o seu fórum. Tá certo. Porque em Brasília, aqui em São Paulo, a gente tem o Fórum de Portadores de Patologias do Estado de São Paulo. Certo. Em Brasília, dentro do Conselho Nacional, existe o Fórum de Portadores de Patologias e Deficiências. Perfeito. Né? Já é um segundo fórum. Mas é que as pessoas custam a se organizar. Se falam depois. Normalmente, nas nossas reuniões, a gente chega e diz, olha, o Estado que houver interesse, vai um dos membros do fórum, participantes atuais, né? E vai esclarecer quais são as pessoas, os grupos, como tem que se organizar, para que se faça um fórum, porque seria excelente. Seria o ideal, né? Seria, porque seria uma forma de ter um grupo mais coeso, né?
para que vá em busca do que é necessário, porque cada estado tem uma necessidade. O de São Paulo, às vezes, não é o de Salvador, vamos dizer, né? Sim. Então, é um momento... E cada estado tem a sua particularidade, exatamente, tem a sua necessidade, né? Tem o seu secretário que colabora, né, ou não. Então, é uma forma de uma amplitude nisso tudo, e que a gente sempre tenta deixar bem claro nas nossas reuniões. Bom, gente, o telefone para contato? O telefone da própria Secretaria de Estado da Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, é o 3066-8714. Meus amigos, Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de 1988. É tudo tão novo, 95, 88. O ser humano vem desde os seus primórdios. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Promoção. Está aí. O governo está com uma campanha que foi lançada agora. Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. Pesquise, vá atrás. Essa carta serve para conhecer alguns de seus direitos. Mas lembre-se, tem deveres também nesse processo. Eu queria elencar aqui o que me chamou a atenção. Porque quando a gente fala de adulto, adulto entende, adulto vai atrás, adulto sabe se defender. Então eu vou trazer aqui os direitos da criança, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção lá atrás. Então eu vou elencar, só para a gente sair daqui, se criança é futuro, daqui a pouco essas crianças vão estar começando a cobrar esses direitos, mas com deveres, que acho que isso vai ser importante. E talvez isso, Cleusa, quebre essas utopias exato, que a gente tem vivido muito dentro do processo de cura ou dentro do processo da fila. Então, direitos da criança hospitalizada. Eu tenho o direito de ser visto primeiro como uma criança e depois um paciente. Tenho o direito de ser tratado como um indivíduo com as minhas próprias e especiais necessidades. Tenho o direito de ser cuidada por pessoas que podem enxergar o mundo através de meus olhos. Eu tenho o direito de ter medo e gritar quando sinto dor. Eu tenho o direito de ser protegido num ambiente que não me é familiar. Eu tenho o direito de fazer perguntas e de receber respostas que eu possa compreender. Eu tenho o direito de ser cuidado por pessoas que percebem minhas necessidades, ainda quando eu não as consigo explicar quais elas são. Eu tenho o direito de falar por mim mesmo quando posso fazer isso, e de ter alguém para falar por mim quando eu não possa. Eu tenho o direito de ter aquelas pessoas que amo perto de mim, em qualquer momento que eu precise delas. Eu tenho o direito de ter meus direitos respeitados. Canadian Institute of Child Health, abril de 1980, um pouquinho antes da Constituição brasileira. Cleusa, suas considerações finais? Olha, eu acho que é uma oportunidade que todos saibam dos seus direitos, pratiquem, façam com que eles sejam exercidos, cobrados realmente, onde for necessário, e que as pessoas se organizem mais, em cada patologia, buscando-se da existência ou não de uma associação, que uma associação sempre tem um maior peso. Então, seria uma forma do esclarecimento pleno para todas as pessoas, para poder cobrar das autoridades as leis que existem. Muito obrigado, Cleusa, por estar com a gente aqui nos direitos e deveres do paciente.
Encerramos o nosso programa Humanização em Saúde, que é produzido pela Conexão Médica e a Associação Viva e Deixe Viver. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.